Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência então aos episódios que a gente estava falando sobre parâmetros químicos, né? E aí, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre pH, tá certo? Então, vou passar a palavra aí pro meu pai, que ele começa aí e a gente vai vendo onde que a gente chega. Olá, pessoal, tudo bem? Então, falando um pouquinho sobre pH. A definição de pH eu acho que não é necessária, né? No sentido químico ou físico-químico em si, mas o que ele significa e representa para efluente. Então, o pH ele tem, óbvio, uma importância bastante grande, talvez o parâmetro mais fácil que a gente tem de controlar. A gente tem uma necessidade de legislação, função de controle, né? Normalmente de 6 a 9, varia um pouquinho, e não é difícil de a gente, dentro de uma estação de tratamento, regular o pH. Então, como pH final, dificilmente a gente tem problema. Mas falando e olhando para o pH no sentido da estação como um todo, sim, acho que ele tem vários vieses aí que a gente pode abordar. Então, falando em primeiro, eu acredito em pH do efluente, né? Então, obviamente, isso vai sempre estar associado ao processo produtivo, como se a gente vai estar falando aí de um laticínio, por exemplo, em que eu tenho as limpezas ácidas, as limpezas básicas, né, os SIPs, que se faz ou nos equipamentos, mas especialmente nos silos de armazenagem. A gente vai ter pH na estação hora próximo de 3 e hora próximo de 12. Né? Então, assim, realmente muito próximo dos extremos. Isso é bastante comum de acontecer. Eu posso ter uma galvanoplastia em que também eu tenho banhos ácidos e banhos básicos, e dependendo do banho que eu estou descartando, eu vou ter pH também, lá embaixo ou lá em cima, podendo ser bem mais extremo do que o laticínio. Costuma manter bem, né? Frigorífico é um efluente que dificilmente ele varia o pH. Normalmente o pH é na faixa de 7. Muito raramente, eu não lembro aqui de ter visto um frigorífico que variava muito disso. Né? Muito pouco. Então, ou uma outra indústria química mais específica. Não? Papel e celulose, muitas vezes também tem uma variação de pH grande em função do tipo, né, de efluente que está sendo trabalhado. O papel e celulose é muito mais comum ter um pH muito mais alto, né, em função da soda que é utilizada, no licor, etc. Né? Então, se eu tenho algum descarte, eu acabo aumentando o pH. Então, se a gente pensar e olhar para o tratamento, o que a gente tem que fazer? Bom, quase sempre, quando eu tenho uma variação de pH muito grande, é interessante, no efluente de entrada, né, é interessante a gente ter uma equalização. E essa equalização, isso vai influenciar no tempo que essa equalização vai precisar. Então, obviamente, o tamanho do reator, né, do equalizador. Por quê? Porque se essa variação de pH ela é ao longo do dia, então a gente tem que ter um tempo de equalização próximo, o TDAH, então, próximo a um dia. Né? Isso é muito interessante, parece bobo, né? Mas a gente tem observado com bastante frequência, que esse aumento do tempo de equalização, óbvio, desde que seja permitido isso, né? Não tem nenhum problema com o efluente, enfim. Esse aumento do tempo de equalização, ele quase sempre me ajuda a ou diminuir o tamanho da estação, porque eu vou realmente baixar os meus picos de carga, então a minha estação pode se tornar um pouco menor porque ela está muito mais equalizada, e ao mesmo tempo uma economia no consumo de insumos para poder fazer o ajuste de pH. Né? No laticínio chega-se a economizar 40% de soda, porque normalmente o pH, como o laticínio tem óleos e graxas, né? Tem óleos e graxas, o pH baixa em função, né, da hidrólise. Então, eu acrescentar, e normalmente um laticínio tem um processo físico-químico, né, que eu vou precisar subir o pH para os coagulantes poderem agir. Então, esse gasto com soda eu acabo economizando, porque eu equalizando bem essa entrada dessas diferentes correntes, vamos dizer assim, eu mantenho o pH mais próximo da neutralidade. E aí eu vou precisar de menos soda para fazer esse ajuste. Isso a gente já observou e cheguei a 40%. Tá? É um número bastante significativo. Bem significativo, né? A soda vai ser um dos produtos mais caros que vai ter na estação. Eu vejo que em frigorífico existe hoje assim, uma tendência por querer diminuir
os tanques de equalização, porque eles têm a preocupação com a acidez do óleo, às vezes vai ter alguma alteração ali, eles querem deixar menos tempo. Isso que tu trouxe, eu acho que é bem importante. E a gente fala aqui em aumento de tempo de equalização, daí que eu disse ali no início, tem que cuidar. Por quê? Porque sim, quanto mais tempo o meu efluente passa, especialmente quando eu tenho óleos e graxas, né, presente, no caso do frigorífico eu posso fazer uma separação, eu posso recuperar esse óleo. Quanto mais ele acidificar, pior é na qualidade, menos o preço de venda dele. Menor o preço de venda. E hoje está extremamente valorizado, né, esse óleo, né? Hoje a estação em si, ela é mais valorizada por ter essa recuperação. E eu acho daí é importante olhar para isso, o que você quer. No caso de um laticínio, por exemplo, também é complicado, porque se eu deixo muito tempo, por exemplo, oxidação, mas tu deixa pouco tempo, tu vai pegar uma água de lavagem, às vezes tu vai pegar um pouco de sangue, então tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um meio termo. E até porque o tratamento subsequente, normalmente, né, tanto no frigorífico quanto no laticínio, é um tratamento físico-químico. E aí esse tratamento não é autoajustável. Então eu tenho que estar de olho nisso, porque isso vai me mudar a carga e eu vou mudar toda a minha característica de coagulação e floculação, né? E aí sim, o pH pode também estar nesse meio, porque se eu preciso usar mais coagulante, eu vou precisar subir um pouquinho mais o meu pH para o coagulante poder, né? Na grande maioria usa os coagulantes inorgânicos, então ele altera esse pH do meio, né? Então o que a gente tem que olhar é isso. No laticínio, por exemplo, os pequenos laticínios que usam caixa de gordura. Né? Então essa caixa de gordura ela é superdimensionada, porque ela é feita muitas vezes sem nenhum critério de dimensionamento. E aí esse efluente que fica ali, a gordura que fica armazenada, então assim, a caixa não é grande, não, a caixa é pequena, tá, mas eu fico com uma camada de gordura que eu tiro uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 3 semanas. O que acontece? Toda aquela gordura que está em cima está hidrolisando. É comum a gente ver um pH de saída de uma caixa de gordura, né, laticínios, por exemplo, com pH 4, 4,5. Por quê? Porque a hidrólise provocou essa diminuição do pH. Então, num sistema desse em que eu tenho possivelmente na saída uma lagoa, né, para ser mais simples, eu já prejudiquei o andamento dessa lagoa. Eu fui em um frigorífico de abate de aves, e aí eles tinham um tratamento físico-químico, e aí eles adicionavam soda para correção de pH na saída do flotador. Que daí do flotador ia para um sistema biológico, eles precisavam ter o pH extremamente bem ajustado, né, para entrar no sistema, e eles usavam soda ali. Se a gente olhar para o sistema biológico, a gente vai estar falando de um sistema anaeróbio, não importa ele qual seja, um biodigestor, uma lagoa anaeróbia, ou mesmo um reator WASB. O pH é extremamente importante. Ele vai me dizer e vai manter vivo dentro do sistema as metanogênicas, né, que são então micro-organismos que precisam de um pH específico, de 6,8 a 7,2. Então, mantido esse pH nessa faixa, aí vem a alcalinidade, que a gente então já falou, né, que ajuda a fazer com que qualquer ácido produzido nesse meio seja neutralizado por essa alcalinidade. Né, e ao mesmo tempo eu mantenho o meu pH numa faixa ideal. Os demais processos biológicos exigem pH na faixa de 7, 7,5, né? Mas o anaeróbio é o mais sensível a essa mudança de pH, vamos dizer assim, né? Não que lodos ativados não tenham. Por exemplo, se eu começar a baixar muito o pH, vai favorecer as bactérias filamentosas, né? E vão poder provocar o booking lá no lodo. Então, um pH mais baixo tende a favorecê-las. Então, também não é bom, mas não que seja tão prejudicial. No caso do anaeróbio, ele pode causar o colapso do reator. Ele não vai fazer a remoção porque a metanogênica é a última etapa e é a que de fato remove daqui, ó, né? Todas as outras são preparatórias para as metanogênicas fazerem a remoção de carga orgânica. Então, se eu tenho um pH que não é ideal para elas, então pronto, já deu um problema. E assim, de novo, isso parece bobo, né? Mas eu já vi vários reatores anaeróbios irem pro saco, né? Por quê? Porque não tinha um bom controle de pH e de alcalinidade. Então, o pH, no caso dos processos anaeróbios, ele é extremamente importante, né? Fazer esse controle. Um parâmetro tão simples, como tu disse, extremamente fácil de ser ajustado, mas que tem um impacto gigante. Ele não, por conta assim, ele tem todo esse impacto no tratamento biológico, mas também ele tem um impacto gigantesco quando a gente fala de coagulação e floculação. O porquê disso? Porque é tão importante que quando eu vou utilizar um coagulante eu tenho que ter aquela faixa ali. Quando a gente usa coagulantes inorgânicos, né, a gente trabalha sempre com sal ácido, de características ácidas, ou seja, ele em meio de água vai baixar o pH. Então, se tu for lá medir o pH de um coagulante, de uma solução coagulante, tu vai ver que ele está muito próximo de 1, né, 2, enfim, pHs muito baixos.
3. Por quê? Porque esse sal é um sal ácido. Então, quando eu vou misturar ele no efluente, por mais que eu tenha uma quantidade pequena, ele baixa o pH do meio. Então, como o pH ótimo da maioria dos coagulantes inorgânicos é na faixa de 7, né, o sulfato de alumínio é 6 e 8, por exemplo, né, em água isso é muito importante e controlado muito. Em efluente não tanto, mas a importância é a mesma. Né, o processo é o mesmo. Então, eu preciso ter um pH final na faixa de 7. Como o meu coagulante baixa o pH normalmente, então eu adiciono uma quantidade de alcalinizante, normalmente uma soda, que vai fazer o processo de elevar esse pH na faixa de 9, 10, depende da quantidade de coagulante que tu vai usar. Quanto mais coagulante, mais alto tu vai subir o pH para no final chegar no pH 7. Né? Então hoje eu tenho alguns coagulantes orgânicos que mexem menos, né? Então que tu faz uma mexida menor em termos de pH. Mas mesmo assim, boa parte dos coagulantes hoje, orgânicos que eu tenho visto aí no mercado, também mexe um pouquinho o pH, porque eles vêm junto com algum metal, né, um alumínio, um ferro, para poder fazer essa ajuda na coagulação, né? Eles acabam também exigindo um pouquinho, vão sempre exigir menos do que os coagulantes inorgânicos, né? Mas o inorgânico é por causa disso. Né? Por causa de que ele é um sal ácido, então eu tenho que subir o pH. E aí a alcalinidade ajuda. Porque a alcalinidade também ajuda quando eu adiciono o coagulante, o pH não descer tanto. Né? Porque a alcalinidade neutraliza o ácido. Então, quanto mais alcalinidade eu tiver no meu efluente, menos eu vou precisar de soda para poder subir o pH. Porque menos o meu coagulante vai mexer no pH do meio, né? do efluente. Então, para coagulação e floculação, eu vou dizer que assim, essencial o pH. Né? Tu tem que saber realmente onde está o teu pH final, porque senão tu não vai estar formando o floco, o físico-químico não vai funcionar. Já deixando aí um ponto para o pessoal que está acompanhando a gente, mais para frente a gente já está entrando em contato com os responsáveis, a gente vai fazer um episódio mais voltado a coagulantes e polímeros. A gente vai falar com alguns fornecedores para entender também a diferença de um coagulante inorgânico para o orgânico, os impactos que ele tem no sistema e toda essa parte. Usos, aplicações, enfim. Então fiquem ligados aí que mais para frente a gente deve estar com esse material também. Eu acredito que deu para dar uma pontuada bem interessante nesse aspecto de pH, né? Com certeza a gente vai voltar a comentar sobre o pH muitas vezes por ele ter esse impacto significativo no nosso sistema, né? Mais para frente a gente vai estar falando aí também dos sistemas de tratamento, né? Físico, físico-químico, biológico, e provavelmente a gente vai voltar a falar de pH, mas acho que já dá para o pessoal aí ter uma boa introdução do que é e o impacto que ele tem. Isso aí. Então tá certo, pessoal, valeu, até uma próxima aí e fiquem ligados que a gente vai estar sempre lançando um episódio novo aí toda semana pelo menos. Valeu, tá pessoal. Certo? Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Fala, amigo do Efluente, chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima, um abraço!